A paz, amados, bom dia. Nós vamos meditar nessa manhã em uma palavra no livro de Hebreus. Mas antes de nós meditarmos na palavra, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Você que ainda não orou, aproveita essa manhã e vamos orar em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, eu me coloco diante de Ti, te peço, Senhor, fala conosco nessa manhã. Abençoa, Senhor, poderosamente quem está assistindo, meu Deus, essa mensagem. Fala, Senhor, poderosamente, meu Deus querido, pelo poder do Teu Espírito Santo, que alcança cada coração. Pai querido, em nome de Jesus, ensina-nos um pouco mais da Tua palavra. Venha nos abençoar através dessa mensagem, Senhor. Fala conosco. Nós oramos nessa manhã e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a palavra que a gente vai compartilhar hoje, ela se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo de número 15. Amém? Essa palavra nos diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Meus irmãos, olha só que maravilha essa palavra. Essa palavra nos mostra que o nosso Senhor Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, mas sem pecado. Irmãos, isso nos leva a refletir um pouquinho. O que é pecado? O que é tentação? Irmãos, tentação é uma proposta do inimigo que vem de encontro a nós, para que nós não venhamos a cumprir o propósito de Deus nessa terra. Cada tentação do inimigo é para nos impedir de viver aquilo que Deus quer que nós vivamos aqui nessa terra. Quando nós somos tentados e respondemos a essa tentação de maneira positiva, quando nós dizemos sim para a tentação, essa tentação se transforma em pecado, porque o pecado é a ação correspondente à tentação. Uma vez que eu aceito a tentação, eu peco. E sabe, irmãos, esse pecado, essa proposta sendo aceita, ela vai abrir uma legalidade na nossa vida para que o inimigo possa agir. O nosso Senhor, quando Ele fala sobre pecado na palavra, quando Ele fala sobre santidade, não é porque Ele quer nos dar um monte de proibições. É porque Ele sabe qual é a consequência do pecado. Ele sabe que o pecado nos esfria espiritualmente. O pecado nos afasta de Deus, não afasta Deus de nós, afasta a gente de Deus, porque Deus não nos abandona nunca. Mas quando nós pecamos, nós vamos ficando menos sensíveis ao Espírito Santo, a gente já não quer mais ouvir a voz de Deus. Quanto mais nós pecamos, mais nós nos afastamos dele, mais nós esfriamos espiritualmente, e exatamente essa é a proposta do inimigo. Fazer com que os propósitos de Deus, com que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não se cumpra na nossa vida. Cada pecado é uma legalidade que nós damos para o inimigo para que ele possa introduzir roubo, morte e destruição na nossa vida. Possa agir nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, na nossa família, na nossa área financeira, na nossa área espiritual, na nossa área emocional e tantas outras áreas da nossa vida. Então, irmãos, fique atento a isso. Todas as vezes que uma tentação se colocar diante de você, você tem uma escolha. O nosso Senhor Jesus, ele veio a essa terra e caminhou por ela e foi tentado e venceu cada tentação com a palavra. Ele tinha a palavra dentro dele, ele era a própria palavra. Então, todas as vezes que o inimigo tentava ele tinha a palavra. E ele era obediente ao Pai. E ele veio nos ensinar isso. Quando eu e você quisermos ser obedientes a Deus, o Espírito Santo se move e nos capacita a dizer não ao pecado. Meus irmãos, a tentação, ela sempre vai se apresentar de uma forma ilusoriamente positiva. O inimigo é um ilusionista. Ele fantasia o pecado e faz ele parecer uma coisa boa. E quando nós cedemos à tentação, nós vemos que a consequência é totalmente amarga. Assim como foi no tempo de Adão e Eva. Eva recebeu a proposta.
Eva foi tentada, ela recebeu a tentação, a proposta apenas, mas a escolha de aceitar a tentação ou não foi dela. Ela escolheu pecar, ela cedeu à tentação. E quando ela cedeu à tentação e pecou, a consequência ruim veio sobre a vida dela e sobre a vida de Adão, que também cedeu à tentação. Irmãos, o pecado ele nunca traz nada de positivo na nossa vida. Ele nunca traz nada produtivo na nossa vida. E a escolha está nas nossas mãos. Todos os dias, quando nós acordamos, Deus nos dá uma oportunidade de escolher diferente. Hoje, você tem a oportunidade de fazer escolhas boas na sua vida. Olha para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso manual. Na palavra de Deus nós temos a orientação para tudo, para que nós venhamos a fazer as melhores escolhas na vida. Seja obediente ao Pai. Ninguém quer mais o seu bem do que o seu Pai. Ele é o seu Criador. Ele é o nosso Criador. Ele sabe como as coisas funcionam. Ele sabe o que nós precisamos. Ouça a voz do Pai nessa manhã. Seja resistente, seja firme. O nosso Senhor Jesus nos deu o Espírito Santo, o Espírito dele, para habitar em nós, para que nós venhamos a conseguir vencer cada tentação, cada obstáculo, assim como ele venceu. A palavra do Senhor nos diz: aqueles que creem em mim farão obras iguais às minhas e ainda maiores. As obras de Jesus foi pregar o Evangelho, vencer cada tentação do inimigo, ganhar almas para o reino de Deus. E ele nos capacitou a fazer isso. Faça as escolhas certas. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Seja um exemplo para quem te rodeia e você vai ser poderosamente abençoado. Amém? A palavra de Deus nos diz que o nosso Deus, ele é galardoador daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Busca, tema ao Senhor e você vai ver o resultado de um filho obediente. Você vai ser poderosamente abençoado. Que você tenha uma manhã iluminada, abençoada pelo nosso Senhor Jesus e que o Espírito Santo possa te dar direção para que você faça cada escolha corretamente. Tenha um dia abençoado e vitorioso em nome de Jesus. Amém? Um beijo para você. Até amanhã na nossa porção diária. Deus abençoe.